Olá, obrigado por estar acessando aqui meu canal Laboralista. Eu sou Rogério Gomes e neste canal eu compartilho o que eu aprendi ao longo da minha experiência profissional sobre direito do trabalho. Hoje eu quero abordar sobre a atividade de estagiários. Eu vou falar sobre a norma que regulamenta essa atividade, os direitos que o estagiário tem e quais são as obrigações que a entidade que concede o estágio deve observar, tá bom? Vamos lá comigo então. Bom, a primeira coisa é que a norma de estágio está prevista aqui na Lei Federal número 11.788 de 2008, tá? Quando a gente fala de estágio, obrigatoriamente deve haver a participação de três partes, sendo elas o estudante, a instituição de ensino e a empresa que concede o estágio, tá? Então, estão aqui as três partes, obrigatoriamente devem participar desta relação. Então, por exemplo, uma empresa não pode firmar um contrato com o estudante e falar, vem aqui, vamos fazer um estágio, faz um contrato qualquer ali, o estudante fica ali prestando uma atividade sem o conhecimento da entidade escolar. Isso é proibido. Isso pode gerar complicações trabalhistas. Então é importante, inicialmente, que se observe essa relação triangular, tá bom? O estágio o que é? É uma preparação para o trabalho produtivo. Então, o que o estudante está aprendendo lá na parte teórica, ele vai na parte produtiva e colocar o que ele aprendeu no aspecto operacional. Essa é a função do estágio. E quem pode se candidatar a uma vaga de estágio? Bom, todos aqueles estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de nível superior, educação profissional, estudantes do ensino médio, estudantes da educação especial e estudantes dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Então, aqueles que estão frequentando esses cursos regulares podem se candidatar a uma vaga de estágio. E qual é a idade mínima para se candidatar a uma vaga de estágio? A lei não fala qual é a idade mínima, mas fazendo uma observação do que está previsto na Constituição, que não pode haver trabalho antes de 16 anos, então o entendimento é que o estágio deve ser concedido para estudantes acima de 16 anos, exceto numa condição específica de aprendiz, que aí a norma prevê que como aprendiz, que é uma outra modalidade de trabalho, pode trabalhar a partir de 14 anos. Mas nós estamos falando aqui de estagiário, então o entendimento razoável é que pode se candidatar a partir de 16 anos, tá bom? Rogério, qual a diferença de estagiário e aprendiz? Bom, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre aprendiz em outra aula. Eu vou gravar uma aula específica falando de aprendiz, regras, direitos, etc. Mas o aprendiz é o seguinte, a empresa é obrigada a matricular e empregar em cursos de aprendizagem 5% a 15% dos trabalhadores que exigem formação profissional, jovens entre 14 e 24 anos. Está previsto lá no artigo 428 e 429 da CLT. Então, a contratação de aprendiz é uma obrigação daquelas empresas que possuem profissionais que demandam formação profissional. Diferente na questão do estagiário, que a questão do estagiário é uma faculdade da empresa. Então, a empresa não é obrigada. Ela concede a vaga de estágio se ela quiser. Essa é uma diferença
básica e, evidentemente, tem diferenças de direitos. Hoje nós estamos falando de estagiários. E quem pode conceder a oportunidade de estágio? Bom, todas aquelas empresas formalmente estabelecidas, os órgãos públicos, todos eles podem fornecer vagas de estágio, e profissionais liberais de nível superior, devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização. Então, por exemplo, o advogado, o contador, o engenheiro, o odontólogo, o médico e outros profissionais liberais que estão inscritos nos seus conselhos regionais, eles podem conceder a oportunidade de estágio. O que é mais comum ver são empresas em geral e órgãos públicos concederem a vaga de estágio. Mas essas entidades podem contratar o limite que quiser de estagiário? Não. Nesse aspecto, a lei prevê um limite justamente para evitar que quem está concedendo o estágio substitua empregados da CLT por estagiários. Então, para evitar essa substituição e extrapolação de direitos, a lei prevê um limite. Então, aquela empresa que tem de 1 a 5 empregados, ela pode ter no máximo um estagiário. Se a empresa tem de 6 a 10 empregados, ela pode ter no máximo 2 estagiários. Se ela tem de 11 a 25 empregados, ela pode contratar no máximo 5 estagiários. E se ela tem acima de 25 empregados, então, neste caso, até 20% do seu quadro, ela pode conceder a oportunidade para estagiários. E aí a Lei 11.788, lá no artigo 17, parágrafo 4º, ela menciona que o número máximo não se aplica aos estágios de nível superior e de nível médio profissional. Então, o que eu entendo aqui é que, por exemplo, uma empresa que tem até 5 empregados, que no caso inicialmente poderia contratar um estagiário, se for estagiários, ou seja, estudantes que estão cursando nível superior ou nível médio profissional, então, neste caso, ela pode contratar mais estagiários, não precisa obedecer este limite. Tá? Todo estudante é obrigado a fazer estágio? Não. Pode ser obrigatório o estágio ou não obrigatório. Vai depender do processo pedagógico da instituição de ensino, do curso. Alguns cursos exigem o estágio para que tenham a formação completa. Outros não. O estágio é uma faculdade. Então, nem sempre é obrigatório o estágio, embora seja uma via importante para se começar a vida profissional. Agora, para a contratação de estagiário, existem algumas formalidades na contratação que devem ser observadas sob pena de descaracterizar o estágio e ter problemas na questão trabalhista. Então, é de suma importância observar os requisitos da lei. E quais são eles? O primeiro requisito é que o estagiário esteja matriculado, esteja frequentando regularmente o curso. E isso deve estar atestado pela instituição de ensino. Então, você vai contratar um estagiário, a primeira coisa que você precisa perguntar: bom, você faz algum curso? Faço. Então, você me traga um atestado da instituição de ensino que você está frequentando e está matriculado e está frequentando regularmente. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito: deve haver a celebração do termo de compromisso entre o educando, que é o estagiário, o concedente da vaga, ou seja, a empresa que está concedendo a vaga, e a instituição de ensino. Lembra que nós falamos que obrigatoriamente a formalização do estágio deve ser feita com as 3 partes participantes: o estudante, a instituição que concede a vaga e a instituição de ensino.
Então deve ser formalizado esse termo de compromisso. Esse termo de compromisso vai prever, por exemplo, a carga horária do estágio, quais os dias que serão cumprido o estágio, qual é o valor, se haverá bolsa ou não, se haverá outros benefícios, em época de prova, por exemplo, como que vai haver a dispensa ou não do estagiário e etc. Tá? E o item 3, deve haver uma compatibilidade entre a atividade do estágio e aquelas previstas no programa curricular da formação do curso. Então, evidentemente, se eu estudo direito, eu não posso fazer um estágio numa empresa para operar torno mecânico, por exemplo. Então, deve haver uma compatibilidade entre o que eu estou estudando e o que eu estou operacionalizando lá no estágio. Se não houver esta compatibilidade, pode descaracterizar o estágio e aí ser o caso, talvez, de uma formação de vínculo de emprego. Então, é importante que sejam observados esses requisitos da lei e outros que eu vou mencionar aqui para vocês. Então, a lei fala que o estágio ele não há formação de vínculo empregatício, ou seja, é uma espécie de trabalho, é um trabalho especial. Não há o que se fala de pagamento de horas extras, fundo de garantia, férias com mais um terço, adicional noturno, etc. Então, não é. Facultativamente, é importante que o estágio seja anotado na carteira de trabalho e previdência social, lá na parte de anotações gerais. Então, a empresa que concede o estágio pode ir lá pedir a carteira profissional, se é que o estagiário vai ter a carteira profissional, e anotar lá, né? Olha, fez estágio no período de tal a tal. Isso é até importante para que o estudante já coloque no seu currículo que já teve uma experiência profissional. Então, é importante esta anotação. Agora, o não cumprimento dos requisitos legais caracteriza vínculo nos termos da legislação trabalhista e previdenciária. Por isso é importante obedecer os requisitos da lei para evitar problema de fiscalização ou, de repente, problemas com a Justiça do Trabalho, onde o estudante possa requerer o reconhecimento de vínculo de emprego. Bom. Outras obrigações para o estágio. Obrigatoriamente deve haver o acompanhamento, primeiro, do professor orientador da instituição de ensino e por o supervisor da parte concedente. E este acompanhamento ele deve estar comprovado por vistos em relatórios descrevendo as atividades desenvolvidas e que devem ser elaborados periodicamente em prazo não superior a 6 meses. Então, o estagiário, a cada 6 meses, por exemplo, ele faz um relatório das atividades que ele fez, quantas horas ele cumpriu, ele faz o seu relato ali. Quem está supervisionando ele lá na parte concedente vai vistar esse relatório. Ele apresenta lá na instituição de ensino para o professor orientador. Algumas faculdades até prevêem este tipo de estágio como um complemento extracurricular, né? Como é no caso de direito, por exemplo. É muito comum este tipo de abordagem. Tá? E a duração do estágio na mesma parte concedente. Nunca pode ser superior a 2 anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. Tá? Então, aquele estagiário que não é o caso de portador de deficiência, o máximo que ele pode fazer de estágio é de 2 anos. Ah, mas eu estou aqui na empresa já faz 2 anos e meio. Eu estou na qualidade de estágio. Não. Então você fez 2 anos de estágio e o que ultrapassou isso, ou você é um prestador de serviço autônomo, ou você é um empregado. Isso também isso é a mesma abordagem para as empresas. Ah, Rogério, eu contratei um estagiário, ele já está aqui 3 anos. Está irregular. 2 anos é o limite previsto na lei. Esse 1 ano a mais seria na qualidade de prestador de serviço ou até empregado. Então isso aí pode ter problema fiscalizatório ou judicial. Muito bem. Agora, a lei prevê a figura dos agentes de integração. O que eles fazem?
eles podem auxiliar no processo de estágio, contudo é vedado a cobrança de qualquer valor dos estudantes. Então nós temos exemplos muito famosos do CIEE, NUB, o CAT, que é o Central de Atendimento ao Trabalhador. Então você tem algumas entidades que fazem essa ponte entre quem vai conceder a vaga de estágio e o estudante, né? Então essas entidades lá já faz o contrato, faz seguro de acidentes pessoais, que é obrigatório, só que ele não pode cobrar nenhuma taxa do estudante. Tá? De repente pode cobrar uma taxa de quem vai conceder lá a vaga de estágio, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então as empresas podem se valer destes agentes de integração que é comum no mercado. Então, você tem lá o estudante, que ele está matriculado e frequentando regularmente aquele curso que nós mencionamos. Você fez lá o termo de compromisso entre a empresa, o estudante e a entidade de ensino. E quais são os direitos que devem ser observados ao estagiário? O primeiro deles é o seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado. E por que tem esse seguro aqui, Rogério? Como estagiário não é um trabalhador, um empregado, ele não tem a proteção da Previdência Social. Por exemplo, ele não tem direito a auxílio acidente, auxílio doença, aposentadoria por invalidez e outros benefícios previstos lá no regime geral da Previdência Social. Então a lei prevê que pelo menos quem vai contratar um estagiário faça esse seguro contra acidentes pessoais. Então, se você é estagiário, você tem que ter. Se você é uma empresa que concede, você deve fazer o seguro contra acidentes pessoais. O segundo direito, tratamos aqui da carga horária da atividade de estágio. Então, nós temos as seguintes condições. No caso de estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, nas modalidades profissional de educação de jovens e adultos, a carga horária é 4 horas diárias e 20 horas semanais. Esse é o limite da carga horária nestas condições. Agora, para os estudantes do ensino superior ou de educação profissional de nível médio e ensino médio regular, a jornada passa a ser de 6 horas diárias e 30 horas semanais. E aí tem uma peculiaridade, que naqueles estágios que alternem teoria e prática, nos períodos em que não estiverem programadas aulas, e especificamente nestes períodos, então poderá haver uma jornada de 40 horas semanais, desde que previsto no projeto pedagógico. Tá? Mas o que a gente vê com mais comum a gente ver no mercado são os estágios de 6 horas diárias ou 4 horas diárias nestas condições que nós abordamos. O terceiro direito mínimo do estagiário é a bolsa auxílio. Quando nós estivermos falando de estágio não obrigatório, ou seja, o estágio que não está previsto lá no projeto pedagógico, quem vai oferecer uma vaga de estágio e, portanto, vai se valer dessa força de trabalho, obrigatoriamente ela deve pagar uma bolsa auxílio ou outra forma de contraprestação. E isso vai estar previsto aonde? Lá naquele termo de compromisso que nós falamos. Então, não é neste caso, é obrigatório o pagamento de uma bolsa. Naqueles casos de estágios obrigatórios, então, se é obrigatório, quem conceder a oportunidade fica facultado o pagamento da bolsa auxílio, né? Já que o estudante tem maior interesse em fazer o estágio porque o estágio é obrigatório. É por isso que, então, nestes casos, o pagamento da bolsa é facultativo. Tá? Outro direito, nós falamos sobre o auxílio transporte. Então, aqui é a mesma questão. No caso de estágio não obrigatório, quem contratar o estagiário deve pagar o auxílio transporte. Já no caso de estágio obrigatório, então quem concede o estágio não precisa pagar o auxílio transporte.
No primeiro caso aqui, geralmente as empresas pagam lá o vale transporte normal que é pago para o empregado. E até algumas entidades fazem aquele desconto de 6% do valor da bolsa. Então isso aí pode estar previsto lá também no termo de compromisso. Então tem essas diferenciações aqui. O quinto direito do estagiário, evidentemente, aquele que recebe bolsa, se ele tiver um período de estágio igual ou superior a 1 ano, então ele terá direito de 30 dias de recesso remunerado, ou seja, ele vai ficar em casa, vai descansar durante 30 dias e vai receber a sua bolsa auxílio normalmente, como se ele estivesse fazendo estágio lá na entidade que concedeu a vaga. E se o estágio for inferior a 1 ano, então esse recesso aqui ele é proporcional. Então vamos, um exemplo. O estágio é de 6 meses e o estagiário recebe bolsa. Então nesse caso ele tem direito a 15 dias de recesso remunerado. Se é naquele caso que o estágio é obrigatório e não tem bolsa, então evidentemente não há o que se falar de recesso remunerado. Então, se ele não fizer o estágio, ele já não é remunerado, e então não há que se falar em recesso remunerado. E cabe aqui uma observação que nós não estamos falando de férias, porque as férias do empregado normal, quando ele descansa lá os 30 dias, ele recebe o salário e mais 1/3. Isso aí está previsto para o empregado, então a gente está falando de férias. O estagiário aqui não, nós estamos falando de recesso remunerado. Se a bolsa dele, por exemplo, é de 1.500, ele vai receber os 1.500. Não vai receber 1.500 mais 1/3. Tá. Então não se aplica aqui esta regra de 1/3. E aí nós temos alguns direitos facultativos. Tá? Quem tem a vaga de estágio formalizou lá o termo de compromisso, está cumprindo lá o estágio. Se ele quiser, ele pode ir na Previdência Social e se inscrever como segurado facultativo. Então ele se inscreve lá e começa a contribuir. Para que esta contribuição? Para contar como tempo de trabalho, e isto vai contar lá na sua aposentadoria futura. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Se ele quiser, ele pode se inscrever, tem essa possibilidade. E aí ele tem uma cobertura adicional aí para fins de aposentadoria. Tá? Então é uma iniciativa do próprio estagiário. Agora, a empresa que concede estágio, ela também é uma faculdade dela. Se ela já concede convênio médico, por exemplo, para os empregados, ela pode estender isso para o estagiário. Não é obrigatório, é uma faculdade. Assim como ela pode também fornecer um vale alimentação, um vale refeição ou uma cesta básica. Tá? E a lei também não prevê direito a 13º, fundo de garantia ou participação nos lucros e resultados, que é o chamado PLR. É muito comum também a gente ver que a empresa paga lá o 13º, às vezes estende a participação nos lucros como incentivo ao estagiário, que afinal de contas ele também ofereceu a sua força de trabalho. É muito comum a gente ver isso na prática, mas não é obrigação. Se a empresa não quiser pagar, ela paga só a bolsa auxílio, o recesso e auxílio auxílio transporte, é o que está previsto na lei, tá bom? Muito bem, pessoal. É isso que nós tínhamos para falar sobre a questão de estagiário, tá bom? Depois eu vou colocar um vídeo falando sobre aprendizes. Aí vamos abordar lá os direitos, quais são as obrigações, por que a empresa precisa contratar, em quais situações, tá bom? Então, continue a prestigiar o nosso canal Laboralista, se inscreva aí, eu conto com a sua participação, deixa aí os comentários. Se eu falei alguma bobeira aqui, alguma besteira, também deixa os comentários, faz a sua crítica. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a sua participação e te espero lá no próximo vídeo. Valeu? Aquele abraço,
Sucesso aí para vocês!